Desejo que hoje você seja abençoado pela palavra de Deus, pelo caminho que o Senhor tem escolhido que a gente ande, né? Eu espero ser fiel àquilo que está no coração de Deus, que seja derramado sobre os nossos corações. De uma convite, por favor. Eu estive pensando sobre o que pregar, não é? Hoje. Esse é um pensamento recorrente, toda semana eu tenho que ficar ali tentando dizer, Deus, e aí, né? O que a gente fala? O que o Senhor tem para falar, na verdade, com o teu povo? O que o Senhor quer do teu povo? O que a gente transmite, né, para a igreja, que seja algo que eles possam usar, que eles possam viver, que eles possam sentir, que seja algo do coração mesmo do Senhor para a vida deles, né? Então que nós possamos hoje ouvir, eu acredito que foi do coração de Deus, que veio do coração de Deus. Eu desejo que você possa, né, nessa noite, receber isso da parte de Deus como uma palavra para o seu coração. Eu escolhi o texto de Lucas 12, 34, uma parte desse texto bem curtinho, e ela diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu queria que você repetisse comigo: onde está o meu tesouro, ali também, diz a Bíblia, estará o meu coração. Esse texto é um texto que, traduzido em outras versões, e eu também selecionei aqui o texto da mensagem, né, que eu gosto muito, ele tem significados muito profundos. E na mensagem está escrito assim: não lhes parece algo óbvio? O lugar em que vocês mais desejam estar perto é dos seus tesouros. E lá é que vocês acabarão indo parar. Né? Eu achei essa linguagem assim significativa, né? Não é óbvio para vocês que onde está o tesouro de vocês, o coração de vocês vai estar, e é lá que vocês vão acabar indo? É lá que vocês vão acabar tão perto? Né? Pensa comigo, se você tem algo que para você é precioso, se você tem algo, obrigado. Se você tem algo que para você é significativo, se você tem algo para você que é importante, você vai querer estar perto, você vai querer estar nesse lugar, você vai querer estar próximo a isso. E é isso exatamente que esse texto diz. E eu fiquei pensando, né, nesses termos desse texto. Pois aonde estiver o vosso tesouro. E me parece que já no começo, pois onde estiver o vosso tesouro, ele propõe que a gente escolhe, né, o que é o nosso tesouro. A gente escolhe aquilo que é valioso para a gente. A gente escolhe aquilo que é precioso para a gente. A gente escolhe aquilo ao qual a gente vai dar valor. Não é assim? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalharam muito, durante uma vida inteira, para construir um patrimônio. E aí você fala com a pessoa e ela tem um orgulho tremendo daquilo que ela construiu. E aí você percebe que o coração dela está onde? Naquilo que ela construiu. Por que o coração dela está naquilo que ela construiu? Porque ela dedicou sua energia de vida para construir aquilo. Ela dedicou seu tempo, ela dedicou horas do seu dia, ela dedicou noites, ela dedicou fins de semana, ela dedicou a sua prioridade para que aquilo que ela escolheu acontecesse. Ela queria ter patrimônio, então ela precisava trabalhar para esse patrimônio acontecer, ela trabalhou, o patrimônio aconteceu, e agora o que ela faz? Ela valoriza aquilo que ela construiu, ela valoriza esse patrimônio, ela olha para esse patrimônio e sente orgulho dele, porque ela decidiu colocar suas energias e suas forças naquele patrimônio. Então eu decido aonde eu quero estar. Você concorda com isso? Você decide onde você quer estar? Você decide se a sua vida vai ser gasta numa direção ou em outra. Pode ser que você se arrependa da sua decisão, mas o fato é que você está exatamente onde você decidiu estar. Então, às vezes, pode ser que a gente tome decisões e que essas decisões que a gente tome, a gente se arrependa delas. Por exemplo, eu conheço pessoas que dedicaram a vida inteira em construir um patrimônio. Só que chegou num dado momento do final de sua vida e essas pessoas se arrependeram. Por quê? Porque elas chegaram no final, elas chegaram onde elas queriam. Mas quando elas chegaram onde elas queriam, faltou o quê? Força de vida, energia,
tempo para aproveitar tudo aquilo que elas haviam construído. Então elas decidiram por algo que queriam, mas estiveram alcançando aquilo que queriam. E no momento de usufruir aquilo que queriam, elas já não tinham mais tempo de vida para usufruir aquilo que elas haviam decidido ocupar a sua vida e o seu tempo. O tesouro fala daquilo que nós damos mais valor na nossa vida. O tesouro fala daquilo em que nós propomos o nosso pensamento, nossa energia e nós direcionamos a nossa vida para aquilo. Eu acho interessante que tem um programa no Discovery, eu acho que é Caçadores de Tesouro. E são pessoas que gostam de procurar tesouros em lugares inusitados, onde as pessoas diziam que foi enterrado um tesouro. Por exemplo, existe uma ilha dentro dos Estados Unidos, eu não sei, eu acho que é Walk Hill, se eu não me engano. E naquele lugar dizem que os cruzados, lembra da época da Idade Média, dos cruzados, nem sei se é na Idade Média, né, mas da época dos cruzados ali, onde eles faziam suas caravanas, iam para Jerusalém e defenderam a Terra Santa, aquela coisa toda. Então diz que alguns cruzados passaram pela região de hoje é os Estados Unidos e ali deixaram tesouros enterrados. E até hoje pessoas fazem o que naquele lugar? Procuram os tesouros. E existem mistérios que levam a crer que existe mesmo. Assim como em muitos outros lugares. Pessoas que tinham um desejo de construir um tesouro e os esconderam. Quantos de vocês já ouviram falar no Vale dos Reis no Egito? Durante milhares de anos os faraós eram enterrados no Vale dos Reis. E eles eram enterrados como, gente? Com muitas de suas riquezas, com coisas intermináveis, cálculos matemáticos absurdos, somando o volume de suas riquezas que eram enterrados com eles. O que você acha que aconteceu com o passar dos anos nesses lugares? As pessoas queriam saber onde é que estavam esses tesouros. E quando as pessoas souberam onde estavam esses tesouros, o que elas faziam? Elas saqueavam as tumbas e roubavam os tesouros. Só que isso era a versão que a gente tinha. A grande questão é que nos últimos anos descobriram outro lugar longe do Vale dos Reis, aonde estavam milhares e centenas de múmias enterradas com muitos tesouros. Na verdade, o Vale dos Reis já era mantido seguro, mas não estavam ali todos os grandes tesouros. Os maiores tesouros foram encontrados agora, posteriormente. O coração do faraó estava na vida eterna. Ele queria reviver, ele queria ir para o além-vida de uma forma majestosa, como o faraó que era. Então o que ele fazia? Ele levava suas riquezas com ele. Ele levava com ele os seus tesouros, porque o coração deles estava nos seus tesouros. Assim são os seres humanos. Eles acumulam, eles concentram. E alguns de nós concentram os esforços em suprir necessidades. Quantos de vocês gostam de ter necessidades supridas? Vocês gostam de passar necessidade? Não. Achei que vocês estavam assim, meu Deus, eu estou esperando o momento de passar uma necessidade. Isso é uma experiência maravilhosa passar necessidade, você não acha? Tem o seu lado espiritualmente falando bom, que a gente vê Deus agir, mas não é uma fase gostosa da vida, né? E eu espero que nenhum de nós passemos necessidade, pelo menos enquanto igreja, né? Que a gente consiga se ajudar a ponto de não ter entre nós ninguém com necessidade. Mas é muito importante trabalharmos para suprir as nossas necessidades. Por que nós trabalhamos para suprir necessidades? Por que é tão bom ver uma necessidade suprida? Dei um nó na cabeça de vocês? É isso? Ou está frio e vocês estão com preguiça de pensar? Deu nó. Por que é tão bom ter necessidades supridas? A gente pode responder no negativo, porque é ruim ter necessidades. Então, se é ruim ter necessidade, é bom ter necessidade suprida. Porque necessidades indicam que é o que você é o básico que você precisa para ter uma vida boa. E nós nos dedicamos boa parte do nosso tempo, da nossa vida, para suprir necessidades e termos uma vida boa. Nós vamos nos posicionar diante daquilo que nós valorizamos. Será que eu fiz uma afirmação correta? Que nós vamos nos posicionar diante daquilo que nós valorizamos?
Por exemplo, se você valoriza uma vida mais confortável e você tem a possibilidade de mudar da casa que você está para uma casa mais confortável, e ela vai exigir de você apenas alguns esforços por um determinado tempo, o que você vai fazer? Você vai relaxar? O que você vai fazer? Você vai se esforçar. Por quê? Oi? Para ir para uma casa melhor, para ir para um lugar melhor, para ter o conforto que eu desejo. Então, se eu valorizo o conforto, eu vou pagar o preço do conforto. E aí, nós precisamos começar a pensar o seguinte: quem valoriza as coisas espirituais, decide pelas coisas espirituais. Nós, crentes, temos nos tornado pessoas muito materialistas e pouco espirituais. E Deus está nos chamando a atenção. Colossenses 3 diz assim: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo. Quem aqui que está sentado hoje aqui na igreja já está ressuscitado com Cristo? Eu estou. Eu já morri para a minha velha vida e nasci para uma nova vida. Então eu estou ressuscitado com Cristo. Certo? Entendido? Então ele dá um conselho. Veja. Você que já ressuscitou com Cristo, procure as coisas que são do alto. O que ele está querendo dizer? Para a gente voar de avião, para a gente ficar olhando para o céu vendo as estrelas, para a gente pular de paraquedas, para a gente voar de asa delta. É isso? Não. Eu falei asa delta porque a Ingrid falava quando era pequenininha, né? Voar de asa delta, era tão bonitinho ouvir falar. Agora ela cresceu e já parou, agora fala certinho, né? Mas é disso que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está nos sugerindo? O que significa pensar das coisas que são do alto? Que é para alimentar a nossa mente com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Que é para nós alimentarmos a nossa mente com as coisas que são de Deus, que vem do alto, que vem do coração de Deus. Aonde Cristo está assentado com Deus. Mas veja, ele ainda explica no versículo 2. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. Então ele está dizendo assim, primeiro tenham iniciativa de pensar, escolham pensar nas coisas que são do alto. Depois ele diz, mas não só pensem, mantenham o pensamento de vocês. Então primeiro decide, depois mantém. Repita comigo, eu preciso decidir. E depois eu preciso manter a minha decisão de pensar como o céu pensa. Você consegue entender a força disso que eu acabei de dizer? O mundo pensa, eu tenho que trabalhar para alcançar as coisas. Como que uma mentalidade celestial, uma mentalidade do céu vai pensar? Eu preciso trabalhar, porque se eu trabalhar, a Bíblia diz que através do meu esforço, do meu suor, Deus vai me abençoar e eu vou alcançar as coisas que forem boas para mim, ainda que não sejam as que eu desejo. Tem diferença entre um pensamento e outro? Os dois pensamentos te parecem corretos? Parece ou não parece? Parece? Só que um deles é o natural e o outro é pensando da maneira como Deus gostaria que nós pensássemos. Nós voltamos o nosso pensamento primeiro a Deus e depois nós mantemos uma decisão de pensar como Ele gostaria que nós pensássemos. E aí ele diz, porque eu vou justificar por que vocês têm que pensar como no céu e manter com o pensamento de vocês como o pensamento do céu. Porque vocês morreram e a vida de vocês está em Cristo. Olha como é simples a explicação que ele dá. Eu quero que vocês pensem nas coisas espirituais. Eu quero que o pensamento de vocês esteja no céu, nas coisas de Deus, na obra de Deus, na vontade de Deus, porque vocês morreram para o mundo e agora vocês são de Deus. E quem é de Deus deve pensar e manter o seu pensamento em Deus. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aonde a vossa mente ocupar mais tempo, é o lugar que você decidiu que o seu coração vai estar. Agora faz aí uma retrospectiva em segundos de quais foram as maiores preocupações e as coisas que mais ocuparam a tua mente e a forma como você pensou sobre elas durante essa semana. Isso vai dizer aonde o seu coração está. Isso vai dizer se você está em Deus ou se você está
fora do propósito e do pensamento que Deus gostaria que vocês estivessem. Vocês vão valorizar aquilo que estiver no pensamento, na mente de vocês, em que vocês se mantiverem pensando. A maneira de você pensar e de viver é importante. Ela indica qual é o dono do seu coração e da sua mente. Então, se você só tem pensamentos negativos e para o lado errado, isso significa que o seu coração está focado para a direção errada. Seu pensamento está focado para a direção errada. E se o seu pensamento está focalizado para a direção errada, é porque você está valorizando, você está colocando como tesouro uma coisa que não é o seu tesouro de verdade. Por quê? Porque você já morreu em Cristo. Então agora você tem que pensar em coisas melhores. E aí eu achei interessante que tem uma afirmação de alguém que nos vai falar sobre isso, sobre o que é importante para nós e o que nós devemos estar focados, que eu gostei muito. O pastor Douglas, do Dizescope, diz o seguinte: a moeda do reino de Deus é a fome. A gente está falando de tesouro, né? Lembra dos tesouros dos piratas? O que um tesouro de pirata tem? Umas moedonas de ouro, né? Então, quando a gente fala de tesouro, até... desenha aí um tesouro. O que você vai desenhar? Um baú cheio de moeda dourada, né? Que é a imagem que nos vem. A moeda dourada do tesouro do reino de Deus é a fome. Por que ela é a fome, gente? Porque a Bíblia diz que é isso. Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2 diz o seguinte: venham aqueles que estão com sede, venham as águas. E vocês que não têm dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. Qual que é o dinheiro que compra o vinho, o leite e o pão? No texto de Isaías 55. A fome. O desejo. Ele diz, você que não tem dinheiro, mas que está faminto, vem e compre pão de graça para comer. Você que tem sede e não tem dinheiro para comprar o vinho e o leite, venha e compre sem dinheiro. A moeda de troca do reino de Deus é esse desejo que eu tenho de saciar a sede que está dentro de mim. A moeda ali é a fome e a sede. E eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas eu penso que o texto está indicando o seguinte: quando você tem fome, você deseja comprar um carro novo? Se você passa muitos dias sem água, você vai desejar comprar um carro novo? O que você vai desejar? Se você estiver no meio do deserto, 47 graus na moleira, caminhando há 2 dias, qual vai ser a maior riqueza que você deseja encontrar nesse lugar? Água. Se você está com fome, há muitos dias sem comer, e você encontra uma mesa de banquete, o que você vai fazer? Você vai fazer o que for preciso para alcançar aquela mesa. Então, o que eu estou querendo dizer é que nesse primeiro trecho da palavra, que diz para a gente que nós vamos decidir aonde vai estar o nosso tesouro, eu estou falando, na verdade, de fome e sede. Eu estou falando de muita fome, de muita moeda de fome, de muita moeda de sede da presença de Deus, da direção de Deus, dos pensamentos de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do Espírito de Deus, acumulados dentro de nós. O nosso sentimento tem que ser diferente. Que droga, está tão frio, eu estou tão cansado, hoje é sábado e tem culto e eu tenho que ir. Isso é fome? Isso é sede? Quarta-feira, não vou, pé doendo, estou cansado. Isso é fome, é sede? Não. Chega em casa, come, toma banho, brinca com as crianças, né? Brinca com a esposa, não brinca com a esposa não, que não é para fazer isso. Né? Faz o que tem que fazer, lava a louça, isso é para fazer. Vai dormir. Esqueci de orar. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Amém. Isso é fome? Quem tem fome pode estar cansado. Vai fazer o quê? Comer. Quem tem sede pode estar cansado. Mas se tiver água, vai fazer o quê? Vai beber. E isso é uma decisão. Não é uma coisa biológica.
uma decisão espiritual. Você decide ter sede. Você decide ter fome de Deus. E quando você decide, aquilo passa a ser o seu tesouro. Entende o esquema que a Bíblia está nos dizendo? Decida fazer da fome de Deus e da sede de Deus o seu tesouro. Mantenha o seu pensamento, ao qual você decidiu estar cativo a Jesus. Mantenha ele em Jesus. Pense nas coisas espirituais. Pense na palavra de Deus. Pense naquilo que Deus falou para você. Pense na vida que você quer ter em Deus. Deseje essa vida. E aonde estiver a sua escolha, vai estar o seu tesouro. E eu quero resumir isso dizendo: eu escolho o que é precioso para mim. Sou eu que escolho o que vai ser precioso para mim. Ninguém vai decidir por você o que é o seu tesouro. E aí, essa primeira parte, eu parei aqui, mas me veio uma dúvida bastante forte no coração. Eu pensei, Deus, aqui está falando a palavra coração. Como será que é a palavra coração nos textos originais? Como é a palavra coração no texto hebraico? E a palavra coração em hebraico é lev. Lev é composto por 2 letras. E essas 2 letras têm um significado profundíssimo. A primeira letra, a letra lamed, significa cajado. Aquilo que é usado para corrigir, salvar, defender, a autoridade, a liderança. Então veja, a palavra coração, aonde estiver o vosso coração, aonde estiver o vosso cuidado, aonde estiver a vossa representatividade de autoridade, aonde estiver o seu amor, aonde estiver aquilo que ensina, aonde estiver o teu amor por aprender, é o seu coração. Quando eu olho para os termos em hebraico, para as palavras em hebraico, eu sempre acho muito bonito como isso foi construído. E quando eu chegar no final disso que eu descobri, você acha que também vai achar bem bonito isso. E bem significativo. Porque indica exatamente o que eu preguei até aqui. Só que talvez com uma profundidade que eu jamais tinha descoberto. Então a primeira letra significa cajado, direção, autoridade. Mas é composto por 2 letras. A segunda letra chama-se bet. Bet é família, casa. Número 2. Família, casa. Então é a direção da casa. Coração é a direção da casa. Quem é a casa de Deus? A habitação do Senhor. Eu e você. Quando a gente aceita a gente aceita Jesus aonde? No nosso coração. Então ele passa a ser o quê? Aquele cajado que nos direciona o coração, que é a nossa casa. Então Jesus vem morar dentro desse coração. E agora ele vai dar direção e vai habitar dentro desse coração, porque ele é uma casa. Só que veja que interessante. O número 2 aparece como um dos significados dessa letra. E por que o número 2? Porque segundo dizem as grandes autoridades bíblicas, o número 2 na Bíblia significa uma autoridade plena que governa de maneira absoluta. Então, o Deus que assume a direção da minha casa, que é o meu coração, tem autoridade absoluta sobre aquele lugar. Só que aí eu não sou futriquento e pesquisador e gosto de descobrir coisas que estão escondidas, eu descobri uma curiosidade dos sábios de Israel que eu achei simplesmente fantástica. Quantos de vocês sabem o que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. O que o Pentateuco significa? Ele é chamado também de a Torá. Torá significa ensinamento. E a Torá é composta por 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis começa com qual letra? Lamed. No hebraico, desculpe. Lamed. E Deuteronômio começa com qual letra? Beit. Então, a Bíblia está nos dizendo o seguinte, que do primeiro ao
Deus para o seu povo deve estar aonde? Dentro de leve, dentro do seu coração. A palavra de Deus deve estar dentro do seu coração, porque ela vai produzir para você direção e lugar para viver, habitação, casa de paternidade, casa de amor, direcionada, levada por Deus, orientada pelo Espírito. Eu não sei se você acha isso uma grande coincidência, eu acho isso algo muito espiritual para nós. Eu não sei também se você já ouviu falar, mas o Deuteronômio, a lei, a Torá, ela resume todo o restante da Bíblia. Se você pegar os 5 primeiros livros, você vai ver a história da salvação e todo o plano de Deus para se cumprir lá no Novo Testamento. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo através desse texto de Lucas, é que nós devemos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. E eu lembro de um texto no livro dos Salmos 119 que diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para que o Senhor seja a autoridade, para que o Senhor habite em mim, e para que o Senhor seja o meu tesouro, pois aonde estiver o meu tesouro estará o meu coração. Se você decide valorizar o que a palavra de Deus significa para você, ela vai se tornar para você um tesouro. E esse tesouro vai fazer com que a sua vida seja diferente. Esses dias eu estava vendo uma reportagem também sobre o tesouro da família real britânica. Você já viu assim alguma foto dos tesouros que eles têm? Pesquisa na internet uma hora dessa para você ver. É cada coisa linda. E você acha que eles fazem o que com esse tesouro? Eles guardam numa gaveta e ficam lá e vê uma vez por ano? Tem pessoas específicas para limpar cada peça. E tem que limpar de tanto em tanto tempo, tem que polir, tem que fazer todo um processo lá para ela se conservar nas suas propriedades mais intensas, de brilho, de cor, de textura. Tem um mega esquema de segurança para cuidar daquilo tudo, porque aquilo é um tesouro. E a família real, volta e meia, faz o quê? Traz para eu ver. E aí eles colocam os tesouros e vão em eventos específicos, com os seus tesouros adornando a sua veste, o seu corpo. E as pessoas olham para eles e dizem: aquilo ali faz parte do tesouro da coroa real britânica. Assim deveria ser a nossa vida. Em relação à palavra de Deus, nós deveríamos nos adornar com a palavra de Deus. Que as pessoas vissem essa palavra na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Que nós decidíssemos pela palavra aquilo que tem valor para nós, que caminho nós vamos seguir, o que nós vamos falar, o que nós não vamos falar, o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Que tudo fosse guiado pela palavra. Que segundo o próprio livro de Gênesis e Deuteronômio, nas suas primeiras letras deveriam estar dentro do nosso coração, nos fornecendo abrigo, nos fornecendo direção, nos fornecendo autoridade, nos fornecendo vida. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de tesouros que adornam as nossas vidas. Mas nós precisamos decidir que isso aqui vai ser o nosso tesouro. Já falei isso aqui algumas vezes. Vou repetir de novo, porque eu acho necessário. Nós precisamos valorizar mais as coisas que Deus valoriza. Eu sei que Deus valoriza muito, muito mesmo, aqueles que amam a Ele e que amam a Sua palavra. Que Deus os tem por grande estima. E eu vejo muitas vezes pessoas que não estão basicamente na igreja, mas que valorizam tanto aquilo que estão fazendo. Você pode perguntar qualquer coisa para ela sobre aquilo que ela gosta, ela vai saber te responder, em detalhes. Por exemplo, homens que gostam de carro, de um determinado tipo de carro. É muito normal que tudo que tiver a ver com aquilo, eles façam o quê? Se interessem, busquem e aprendam sobre aquilo.
Já mulheres, por exemplo, que gostam, sei lá, do que? De skincare. Você pergunta para elas, elas vão responder muitas das suas perguntas sobre skincare. Mulheres que gostam de academia e exercício físico. Você vai perguntar para elas sobre isso, o que vai acontecer? Elas vão te responder tudo o que elas puderem e souberem sobre aquilo que é a paixão delas. Quem ama a palavra de Deus deveria fazer o quê? Quem ama a palavra de Deus deveria fazer o quê? Saber responder sobre ela. Sabe qual é o maior medo dos crentes hoje? Que alguém lhes pergunte sobre a Bíblia. Sabe por quê? Porque eles dizem, eu não sei explicar. Se a Bíblia é o seu tesouro, se a palavra de Deus é o seu tesouro, o seu coração deveria estar aqui. E você deveria ter interesse de saber o que ela diz. O seu coração deveria estar voltado a ela. Sim, ao invés de gastar, desculpa a comparação que eu vou fazer, milhares de reais em skincare, você deveria gastar muito dinheiro comprando novas versões da Bíblia para você entender melhor o que ela diz, porque você tem ela como seu tesouro, então você vai investir nela. Sempre que eu tenho oportunidade, eu compro alguma Bíblia diferente. Essa aqui já é antiga, eu já tenho ela há muitos anos, mas eu não mexo quase com ela. Por isso que ela está novinha desse jeito. Mas ela é uma preciosidade. Olha como ela é bonita. Ela tem todos os detalhes, mas o que está aqui dentro é a mesma palavra de Deus. Mas ela tem uns comentários sobre os versículos que para mim são um tesouro. Eu tenho algumas Bíblias que são velhas. Estão toda descategorizada. Mas é porque eu manipulo elas. Porque eu gosto do que está escrito nela. Tem coisas aqui que são importantes. Que nada, você é rabista porque você é pastor. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia. Antes de ser pastor, quando eu ainda não era nem evangélico protestante. Está aqui minha mãe de prova. Eu passava horas e horas no meu quarto estudando a Bíblia. E eu nem sabia estudar. Sabe o que eu fazia? Eu tinha cadernos universitários e eu copiava os versículos da Bíblia. Mas a minha ideia não era decorar, tanto que eu sou muito ruim de decorar versículo. Eu não sei muitos versículos de cor. Mas se você me abrir a Bíblia, na maioria dos seus lugares, e você me perguntar o que aquele texto quer dizer, eu sei te explicar. Então eu não estou falando sobre decorar versículo bíblico, porque isso até papagaio faz. Eu estou falando sobre entender o que está escrito aqui. Sobre saber o que esse livro está dizendo. E transformar ele no meu tesouro. Para poder viver aquilo que ele diz. Porque diz a Bíblia, aonde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Para mim, o meu tesouro tem que estar aqui. Então, eu tenho que pôr o meu coração aqui. Se tem nos faltado oração, se tem nos faltado prioridade, esses dias eu tenho falado muito sobre isso. Falei isso inclusive para pessoas próximas. Você precisa priorizar aquilo que você valoriza. Se você valoriza a igreja, os cultos, se você valoriza quem nós somos e temos feito, a forma como nós temos procurado viver o Evangelho, então você precisa priorizar estar na igreja, participar das coisas que nós propomos para vocês. Porque é uma forma de você se apaixonar pela palavra de Deus. Se você não fizer isso, eu sinto muito. Seu coração não vai ficar cheio. Eu às vezes admiro, os nossos irmãos moram lá na Fazenda Rio Grande. Eu fico olhando às vezes e eles vêm. Olha o frio que está hoje, né? E eles estão aqui, foram os primeiros a chegar. Estão aqui porque têm dedicado seu coração. Vocês mesmos que estão aqui hoje. Vocês não podiam estar em casa no quentinho? Fazer uma sopinha bem gostosa, sábado à noite. Aquela mantinha que você comprou na van, bem peludinha. Né? Pantufinha no pé, pijaminha no corpo. Filminho na televisão. Ô, glória! Está errado fazer isso? Não. Está errado fazer isso no dia do culto. Daí está errado. Daí está errado sim. Qualquer outro compromisso
precisa... Sabe, eu sou de uma época onde nós antes fazíamos isso. Eu e minha família fizemos isso muitas vezes, e ainda hoje essa é a nossa prioridade. Raramente a gente falta culto. Você percebeu, né? O que nós fazíamos? Se nós tínhamos um compromisso, nós chegávamos no compromisso e era perto do horário do culto, a gente dizia, olha, a gente vai sair mais cedo, porque nós temos culto, e nós não vamos faltar culto, então nós vamos sair mais cedo, porque nós precisamos ir para o culto. Essa era a nossa decisão em 90% das vezes. Às vezes nós estávamos viajando de férias, e nós íamos voltar na segunda-feira daquela semana a trabalhar. Nós chegávamos no sábado para nós podermos ir no culto domingo, para nós não faltarmos mais um culto, que nós queríamos estar no culto. Porque onde está o seu tesouro, está também o seu coração. São apenas pequenos exemplos, mas que demonstram aonde está o nosso tesouro e quais são as nossas escolhas. E eu desejo que você priorize isso também na sua vida de oração. E que você priorize isso na palavra de Deus. Que você chegue em casa e que você, antes de qualquer coisa, você tenha desejo de ver e de ler a Bíblia. Que quando você sentar para tomar o seu café, ao invés de você assistir uma série no Netflix, você ouça alguma pregação lá no YouTube. Você ouça um Reels que seja curtinho, de 5 minutos, de 2 minutos. Acho que Reels é só 2 minutos, né? Mas que você veja uma curtinha ali, um shorts que seja, ou uma bermuda, tanto faz. Alguma coisa curta, essa foi horrível, né? Mas alguma coisa curta que você veja, que fale da palavra de Deus e que toque o seu coração, que mexa com você, que edifique sua vida, que você opte por escolher aquilo que te edifica e que te abençoa, porque você fez de Deus e da palavra dele o teu maior tesouro. Esse é o desejo do meu coração e da minha vida, que hoje você saia daqui pensando, comprometido em fazer de Deus, da igreja e da palavra seu maior tesouro. Amém? Vamos orar por isso e pedir que Deus nos ajude. Não é uma empreitada fácil. É uma coisa que parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil fazer disso uma prioridade. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Você não precisa ficar em pé, mas eu queria que você fechasse os teus olhos, que você pedisse, Deus, eu ouvi hoje uma palavra e eu queria fazer dela a minha escolha, eu queria fazer dela a minha prioridade. Eu queria, Jesus, nessa noite fazer uma aliança com o Senhor, porque eu quero que isso seja uma prioridade para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite, Jesus, colocar diante do Senhor, Deus, a nossa vida e o nosso coração. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos ajude e nos dê a Tua graça. Que o Senhor mostre, Senhor Deus, ao nosso coração aonde tem estado as nossas prioridades.